Olá! Geração de hoje começando com imagens lindas e emocionantes de uma história ainda mais incrível e inspiradora. Se escalar os 7 pontos mais altos do mundo já é um grande desafio para montanhistas experientes, imagina para um amador que se comprometeu a fazer isso na primeira tentativa em apenas 30 meses. O nosso bate-papo de hoje é com esse montanhista publicitário com uma carreira de sucesso que depois de problemas de saúde deu uma guinada na vida. Gustavo Ziller, seja bem-vindo ao Geração. Eu que agradeço a presença, obrigado pelo convite. Vai trazer. Já me coloco à disposição para voltar sempre. Ah, que ótimo. Sou muito facinho. Vai ter que voltar depois dos 7 cumes, né, gente? Vamos contar a história toda, né? Para ajudar a gente com as perguntas para o Ziller, estão aqui os alunos da Escola Estadual Sagrada Família 2, aqui de BH, que voltam à Geração. Obrigada, gente. É tudo nosso. Obrigada. E antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos saber um pouquinho mais sobre o Gustavo Ziller. Ziller, antes da gente começar com a sua história, com a vida de montanhista, ali não cabe tudo na sua vida, né? É publicitário, já teve banda de rock, rádio, fez curso em Londres, o que mais? Nossa, empresas, bares, festas, né? Como é que é isso? É uma inquietude que é sua? Eu acho, desde moleque mesmo, eu lembro, por exemplo, eu fui alfabetizado em Belém do Pará. Uhum. Meu pai foi transferido para lá na década de 80 e eu fui impactado pelo Brasil indígena, né? Pelo Brasil, eu fui alfabetizado em cartilha indígena. Um Brasil que a gente não conhece, né? Que a gente não conhece, que é uma pena, porque é aí que você começa a ficar interessado por tudo, né? A curiosidade é uma grande aliada do ser humano, né? Pouca gente exercita a curiosidade. E eu tive essa oportunidade de exercitar na década de 80, em Belém. Era a floresta amazônica praticamente. Você nasceu aqui e foi para lá? Eu nasci aqui em Belo Horizonte, aí morei em Salvador 2 anos, no Rio de Janeiro alguns meses, e depois grande parte da minha infância em Belém, dos 6 aos 12 anos. Então lá eu acho que eu comecei a ter essa coisa de fazer, de movimentar, de escutar a história, de prestar atenção nas coisas, sabe? Foi uma profissão também que puxa isso, né, a comunicação. Sempre bom, né? Acho que foi até natural, viu, Fernanda? Porque quando você tem essa fagulha da curiosidade correndo no sangue, você procura se associar a pessoas que te complementam em histórias e tudo mais, e também em profissões que vão te dar mais oportunidade. Muita gente aqui de baixo tá querendo falar, a maioria reunida na frequência modulada. Fala, já falei que eu tô por aqui, cobrei as palavras, eu digo quem manda, a demanda pediu pra eu falar. Você teve uma banda de rock que fez sucesso aqui. Eu lembro dos Zipados aqui na nossa adolescência. Foram 5 anos de banda? Foram 5 anos de banda e tivemos relativo sucesso aqui em Minas. A gente chegou a tocar no interior, assim, bastante. Fizemos vários shows legais, com Skank, com Pato Fu, com Tia Anastácia. Penso que pena que seja pouco, só penso em pensamento que pode te procurar, de cá, de lá. E a gente inclusive tinha festas itinerantes pelo estado, que era Cartoon, Concreto, Zipados e Tia Anastácia. A gente ia bombava nas tudo. coloradas. Era legal demais. Eu lembro. Depois você foi para Londres, que foi uma experiência muito forte para você, né? Isso, aí fui para lá para estudar, eu já estava estudando comunicação aqui, já estava na PUC, e aí por essa curiosidade, essa inquietude, eu falei, vou trancar a matrícula e vou embora. Tive a oportunidade de ir, eu tinha um carro na época que eu vendi o carro, peguei a grana e fui para morar na Inglaterra. E aí cheguei lá foi em 95. 95 não existia e-mail, por exemplo. A fundação do Google, que vocês conhecem e usam, é de 1998. Então eu estudei lá justamente 3 anos pré-explosão da internet. Só que aonde eu estudei, os caras já estavam avaliando o impacto de streaming no mundo moderno, né? Quer dizer, eles já estavam antecipando uma tendência. Então, para mim, foi aquela história cheia de informação nova de novo que eu fiquei... Você fica excitado, né? Você volta querendo fazer de tudo um pouco, né? E você voltou e sua empresa foi você investiu nesse ramo, não foi isso? Aí eu voltei para investir nesse ramo, no ramo digital. A gente começou com a Savassi FM, fazendo foi a primeira rádio que teve um site estruturado. Foi uma época bem legal
produção de conteúdo, conhecer muita gente, os programas que a gente fazia também na Rede Minas, programa alto-falante, os quadros de banda independente. Mas foi nessa de mexer com a tecnologia que você virou empresário, não é isso? Quando que foi que você deu essa guinada e o montanhismo chegou na sua vida mesmo? Você estava em São Paulo, né? Estava em São Paulo. Ô Fê, ó, foi assim, ó, eu servi exército e no exército eu fiz batalhão de montanha, quando eu fui fui tenente na tropa, né? E aí eu tive uma experiência muito legal com o montanhismo lá. Obviamente completamente diferente de um montanhismo esportivo ou montanha de altitude, mas bem legal, principalmente para um camarada de 18, 19 anos. Já foi uma coisa que te atraiu, né? Me atraiu demais. E na época de São João del Rei, onde é o batalhão de montanha, eu escalava muito nas pedras, nas rochas, na Serra de São José e por aí vai. Tinha alguns amigos do exército que gostavam também. A gente montou um timezinho assim e ficava curtindo, entendeu? Bom, essa foi a minha experiência. Quando eu morei em São Paulo, os últimos 6 anos lá, eu fiquei extremamente dedicado ao trabalho, aquele clichê de executivo que só pensa numa coisa e abdica de outras, né? E isso chega uma hora que vem a cobrança, né? A conta chega. E ela chegou para mim de uma forma muito... Assim, me assustou bastante, porque eu estava dirigindo e eu fui diagnosticado depois, né? Obviamente, na hora que aconteceu a situação, eu achei que eu estava morrendo, inclusive. Chama síndrome de burnout, que é uma doença moderna. Do trabalho, né? Que você apaga, você desmaia, tem um apagão assim porque seu organismo te protege para não acontecer algo pior, entendeu? O corpo grita, né? Literalmente. Grita. Né? E aí ele desliga, literalmente como se fosse dar um shutdown no computador. Né? E aí eu acordei no hospital, obviamente passei por aqueles exames todos e tal, e o médico falou, olha, isso aí é síndrome de burnout, você que consegue sair dessa. Né? E aí a gente costuma brincar que tinham 2 alternativas, né? Ou eu entrava num coquetel molotov de remédio, psicólogo, não sei o que, e um esquinho no final do dia, ou eu reinventava a minha vida. E aí eu acho que por todas essas características que a gente já falou aqui, de curiosidade, por isso que de fazer muita contar coisa, a sua vida, etc. Porque isso aí fez a diferença. Foi a fagulhinha. Falei, vou reinventar de novo. Apareceu assim a ideia, vou para o Annapurna, que foi o primeiro trekking ao Annapurna, que é a 8ª montanha, né, mais alta da Europa. A 10ª do mundo. Como é que surgiu assim? Porque às vezes tem projetos, coisas que você gosta, por exemplo, que surgiu lá no Exército, ficou guardado lá na gavetinha. Tava lá na gavetinha. Eu tenho um amigo, um grande amigo até hoje, que foi meu primeiro amigo em São Paulo, que é o Caio Vilela, que é um fotógrafo bastante importante para o Brasil. Ele tem alguns projetos pessoais, mas ele fotografa para National Geographic, para Gold Side, para Viagem Turística, para várias revistas que abordam com isso. E ele também é guia, ele é guia de trekking. E logo depois, assim, uma semana depois que eu tive a síndrome, eu estava na porta da escola, os meninos dele estudavam junto com meus meninos, e ele falou, cara, você tem que ir para o Himalaia comigo, você tem que ir fazer o trekking do Everest. E quando ele falou isso, eu acho que aquela gavetinha do Exército, tudo aquilo que você tem... começou a mexer. Foi dali que eu comecei a perceber que valeria a pena eu reentrar nesse mundo novamente, entendeu? Isso é muito bacana, né, gente? A gente pensar no que realmente nos motiva, né? Porque é o que você fala aqui no livro, nós vamos falar um pouquinho do livro também, o projeto virou um livro, né? O Escalando Sonhos, que é sair da zona de conforto. Lembrando que o Ziller é casado e tem 3 filhos. Tem 3 filhos. A mais velha tem 15 anos. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu tenho filho, isso é um empecilho para os meus projetos, né? Para as minhas viagens, e não é, né? Não é. O Ziller pelo contrário, né, Ziller? É uma inspiração, né? Você ter filho hoje, eu acho que a opção é assim, aliás, para tudo na vida. Você fez a opção, tem que acreditar na opção e seguir em frente, né? Isso aí. E a gente decidiu ter filho muito cedo. Minha primeira menina nasceu, eu tinha 26 anos. Nós vamos para um rápido intervalo, então, gente. Já já a gente volta contando um pouquinho mais do Ziller, falando do livro, falando da série no canal Off e falando também do projeto 7 Cumes. Geração volta já já. Queria mandar um recado para Jojo, para pro Teteu. Papai só conseguiu porque se esforçou bastante. Muito esforço e muita coragem. Passou muito perrengue. E vocês precisam, a partir de hoje, combinar uma coisa comigo. Que é assim... Vocês nunca vão desistir e sempre vão se esforçar ao máximo em qualquer coisa que vocês se meterem a fazer.